No início do ano de 1988, enquanto dirigia pela rodovia Aire, na localidade de Lullabor, na Austrália, Faye Knowles, seus 3 filhos e os 2 cães da família viajavam em direção ao sul daquele país para visitar alguns parentes. Durante o trajeto, de repente, eles viram uma luz estranha à sua frente. Ela era amarelo claro e parecia estar zigue-zagueando. O objeto então disparou direto em direção ao carro da família Knowles e ficou pairando bem na sua frente. Em 20 de janeiro de 1988, a família Knowles e seus 2 cães tiveram uma experiência inexplicável enquanto viajavam pela rodovia Aire, na estrada em linha reta mais longa do mundo, na planície de Lullabor, nas primeiras horas da manhã. A mãe, Faye Knowles, decidiu se mudar com seus filhos da cidade de Perth para o Adelaide. Ela procurava novas oportunidades e queria um novo começo. Então, acompanhada de Patrick, de 24 anos, Sean, de 21, e Wayne, de 18, decidiram ir de carro, numa longa viagem de 2.700 quilômetros, por uma das áreas mais isoladas da Austrália. O carro da família estava em bom estado, já que Faye o havia comprado recentemente, e eles poderiam se revezar na direção dele. Por volta das 4 da manhã, enquanto passavam entre as localidades de Madura e Mundabilla, com Sean dirigindo e Patrick ao lado dele no banco da frente, uma luz brilhante foi vista à frente deles. Sean achou a luz estranha e perguntou ao irmão se ele achava que era uma nave espacial. Essa ideia foi rejeitada pelo irmão, mas o interesse de Sean foi despertado e ele acelerou o carro para alcançar o objeto e dar uma olhada mais de perto. A cerca de 20 metros dele, a família afirma ter sido confrontada com uma luz branca e ofuscante que se movia na frente do veículo em movimento. Ela tinha cerca de 1 metro de altura e era descrita como oval e com seu centro amarelo, parecendo um ovo e uma xícara. O objeto, que a princípio parecia estar no chão, ou imediatamente acima deles, começou a se mover para frente e para trás. Sean desviou o carro para o lado oposto da estrada para evitar uma colisão, mas quase colidiu com outro veículo que rebocava um trailer vindo na outra direção. Os ocupantes deste segundo veículo nunca se apresentaram. O objeto então circulou para o lado direito do carro e pareceu perseguir o segundo veículo que rebocava o trailer. Neste momento, os Knowles resolveram perseguir o objeto, mas logo abandonaram essa ideia porque ficaram assustados. Em algum momento a família sentiu que o UFO havia retornado e pousado em seu veículo. Eles ouviram um barulho e sentiram que o carro estava sendo empurrado para baixo por um peso que estava acima dele. Eles também relataram um cheiro estranho e uma estranha fumaça cinza ou névoa cobrindo o carro. A essa altura, a família estava compreensivelmente assustada e os eventos a seguir são difíceis de analisar. Eles acreditavam que o carro foi içado acima da estrada, embora nenhum deles tenha conseguido estimar quanto tempo ou quão alto. A senhora Knowles abaixou uma janela e pôs a mão no teto. Ela sentiu algo macio e emborrachado que estava quente, mas não queimou a mão. E quando abaixou o braço, viu que sua mão estava coberta por um pó enegrecido. Este evento causou pânico no resto da família. Patrick também abaixou uma janela, apenas para ficar coberto pelo pó fino, que era acompanhado por um cheiro desagradável, que era comparado ao de cadáveres. Então, um som agudo foi ouvido, enquanto o carro estava sendo jogado de um lado para o outro por ventos aparentemente muito fortes, deixando os cães muito agitados. A família ficou desorientada e sentiu que suas vozes haviam se tornado mais lentas e mais graves. Eles acreditavam neste momento que iriam morrer. Patrick disse que sentiu que seu cérebro estava sendo sugado para fora e a senhora Knowles comparou isso a ter algo entrando em nossas cabeças. Um tempo depois, a família sentiu o carro sendo forçado a voltar para a estrada, estourando o pneu traseiro. Sean parou repentinamente o veículo e desmaiou. A família saiu apressadamente dele e se escondeu atrás de alguns arbustos à beira da estrada. Eles permaneceram lá por 15 minutos
antes de trocar o pneu e seguir para a cidade mais próxima. O motorista de caminhão, o Sr. Graham Hanley, também viu, ao mesmo tempo e na mesma área, uma luz estranha em seu espelho retrovisor. Ele a descreveu como um forte holofote e como um ovo grande frito pendurado de cabeça para baixo. Ele manteve o objeto à vista por 5 minutos e não viu nenhum farol de carro abaixo dele. Pouco depois de Hanley parar num posto de gasolina em Mundrabila, ele viu o carro dos Knowles chegar e foi confrontado pela família assustada que tentava descrever sua experiência. Ele olhou para o carro e confirmou a presença de cinzas pretas em diversas áreas, tanto no interior quanto no exterior do veículo, e a comparou com a areia fina de silício com cheiro de queimado. Ele também observou 4 marcas de amassado no teto do carro e o pneu danificado. Hanley e 2 de seus amigos também averiguaram o local do incidente, encontrando marcas de derrapagem, pegadas e marcas de pneu que pareciam confirmar o relato dos Knowles sobre o incidente. A essa altura, a família já havia chegado a Seduna, a cerca de 580 quilômetros do local do incidente, sendo interrogada pela polícia local, que confirmou que eles estavam visivelmente abalados. Eles também confirmaram a presença dos 4 amassados no teto do carro e o pó fino. O grupo de pesquisas de UFOs foi contatado e foram feitos os preparativos para que os Knowles fossem levados para Adelaide para uma investigação mais aprofundada. Os Knowles eram uma família de australianos comuns. Eles não pareciam ser do tipo que inventasse uma história bizarra de UFO. Poucos dias após o incidente, eles foram entrevistados juntos na TV e todos ficaram impressionados com sua sinceridade. O ufólogo Keith Basterfield investigou o caso e afirmou que parecia ser um exemplo extraordinário de um contato imediato que deixou vestígios físicos. No entanto, devido à história ter chegado à mídia, as investigações sérias foram obstruídas pelo jornalismo vendido, com os investigadores precisando intermediar com uma emissora de televisão para poderem falar com os Knowles. Esta emissora, no entanto, encomendou uma investigação laboratorial do veículo, que concluiu que não foi observada poeira significativa no veículo, conforme apresentado para a inspeção. Os próprios pesquisadores conseguiram obter algumas amostras que encaminharam ao Dr. Richard Haynes, cientista da NASA na época, que concluiu que o pó retirado do interior do carro era diferente do encontrado no exterior. Uma investigação conduzida pelo Laboratório Australiano de Desenvolvimento Mineral, que analisou o pó do exterior do carro, encontrou partículas de argila e sal, consistente com um veículo que havia cruzado recentemente uma região desértica, como a de Nullarbor. Na verdade, o carro estava apenas empoeirado. Entretanto, os Knowles claramente acreditavam na história que estavam contando. Outros testes realizados por diferentes analistas não forneceram nenhuma evidência de que o pó fosse estranho ou incomum. Uma teoria apresentada era que a família Knowles havia sido engolida por uma forma feroz e muito incomum de tornado eletricamente carregado. Outra teoria que poderia explicar o que os Knowles afirmaram ter visto é o que é conhecido como miragem superior. Uma miragem superior é uma ilusão de ótica causada por uma inversão de camadas de ar com diferentes temperaturas. Normalmente, o ar frio fica em cima do ar quente. Se você subir uma montanha, notará a queda de temperatura do ar. Mas, em alguns casos, isso reverterá. Uma camada de ar frio ficará abaixo do ar quente. A luz viaja através de diferentes temperaturas do ar em diferentes velocidades. Essa reversão das camadas de ar pode fazer com que a luz de objetos distantes apareça acima de onde normalmente estão. Esta foto de um navio voador é um exemplo de miragem superior. Ela foi tirada por um andarilho na Inglaterra. Esta é uma imagem real, à luz do dia, mostrando algo que sabemos ser impossível, uma miragem superior em ação. Alguns pesquisadores sugeriram que esse mesmo efeito pode ter sido o que a família Knowles viu. Poderia ter sido luzes de um caminhão distante, alteradas oticamente pelas condições naturais, para aparentemente flutuar acima do solo. Sobre o carro sendo retirado da estrada, a névoa e o estranho impacto em suas vozes, alguns psicólogos sugeriram que pode ter sido um ataque de pânico coletivo. Este é um fenômeno surpreendentemente comum, vivenciado por pessoas em situações estressantes. A falta de sono
isolamento e repressão emocional podem fornecer os gatilhos. Os sofredores então reinterpretam eventos inofensivos como sinistros ou sobrenaturais. No caso dos Knowles, o encontro ocorreu no meio da noite em um local remoto e desconhecido. A viagem de PF para a Austrália é longa e provavelmente eles estavam com muito sono, o que poderia ter causado um estresse emocional. Se foi isso que aconteceu, teria parecido bastante real, o que explicaria seu sincero testemunho. Mas o que realmente aconteceu ninguém realmente sabe. Infelizmente, todas as investigações se mostraram inconclusivas. Houve outros relatos de UFOs na mesma área e na mesma época, o que tende a pressupor que algo incomum ocorreu, mas tudo o que temos é uma história interessante, e ainda não há uma ideia clara do que exatamente aconteceu.